E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que eu vim parar aqui. É verdade, pessoal. Já faz 6, 7 anos que eu tô gravando conteúdo aqui no YouTube e você pode falar assim: "Ah, mas ele sempre fez isso". Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu sou uma pessoa bem tímida e na verdade eu nunca me vi fazendo vídeo pro YouTube. Mas quando que surgiu essa oportunidade? Essa oportunidade surgiu basicamente quando eu estava para voltar do meu mestrado em Edimburgo. Então, para quem não sabe, eu fiz um mestrado em Novo Testamento na Universidade de Edimburgo, capital da Escócia. Fiquei lá durante 2 anos. E, na verdade, toda essa experiência de começar a fazer vídeo nasceu de uma frustração. Qual que foi a frustração? A frustração foi o seguinte: eu fui aprovado para continuar com os estudos do doutorado em Edimburgo. Então, estava tudo feliz e estava esperando que saísse a bolsa, porque sem bolsa você virtualmente não consegue estudar fora, ainda mais você sendo estrangeiro. Encurtando a história, a bolsa não saiu, eu fiquei extremamente frustrado e eu me peguei fazendo a seguinte pergunta para mim mesmo. Então, o que eu posso fazer com um mestrado na bagagem e agora com a bagagem literalmente pronta para voltar para o Brasil antes do período que eu estava imaginando voltar? Foi aí que eu imaginei que produzir conteúdos teológicos dentro da área que eu sou especialista seria um bom começo. Por isso que eu comecei, por exemplo, os projetos que eu chamei de Grego Diário e Hebraico Diário, que eram vídeos, né, simples, onde nem o meu rosto aparecia direito. Quem me acompanha desde antigamente sabe, eu tinha vídeos onde aparecia o texto, um versículo por dia em grego e hebraico, eu fazia análise sintática, a minha voz, né, só aparecia, meu rosto, nada disso. E a partir daí é que eu fui gravando os primeiros vídeos, né, bem toscos, mas isso foi muito bom por pelo menos dois aspectos. Primeiro aspecto, eu comecei a estudar e me aprofundar em algo que eu nunca me imaginei fazendo, mas que me destravou muito na parte de produção, de estética, que foi começar a aprender a editar vídeo. Então eu assistia muito os tutoriais pelo YouTube, fiz muito teste de software, pegava vídeos, começava a editar, montava cenários, né? Antigamente, nos meus primeiros vídeos, você pode ver lá, entra lá no meu canal Didascalia com Paulo Ono, os primeiros vídeos lá, você vai ver que a iluminação é meio tosca, né? Alguns vídeos aparece estourado, outros vídeos o som não aparece, não dá para ouvir bem. E eu fui aprendendo com essa experiência de eu mesmo colocar em prova, primeiro, o meu processo de edição. Então, para editar um vídeo de 10 minutos eu demorava o dia inteiro. Uh, Fazia nos softwares gratuitos até chegar num ponto em que, né, depois de um certo know-how, eu comecei a ter os equipamentos certos, tal. Eu peguei uma câmera velha que a minha esposa tinha, uma Nikon, e eu comecei a gravar vídeos com ela, né, com a lente errada, não sabia como fazer a captação de som, como colocar os pontos de luz nos lugares estratégicos, nas angulações corretas. Eu não sabia que gravar contra a luz era algo ruim, porque ó, eu apago e não dá pra, né? O meu rosto não aparece direito. Aí eu ligo e a imagem volta. Mas eu não sabia dessas coisas. Eu fui aprendendo aos poucos. Então eu comecei a me aprofundar em um mundo totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, e isso em termos de até produção criativa, em termos de ampliar o conhecimento em um mundo diferente, me acrescentou muito como pessoa. Outro ponto foi lidar com aquilo que eu falei com vocês no começo, que eu era uma pessoa extremamente tímida. Até hoje eu sou tímido, né? E uma das formas de eu lidar com essa timidez foi falar com isso daqui, ó. Isso daqui que se chama câmera. Então, olhar para a câmera, olhar para o fundo da lente da câmera, é como se eu estivesse olhando para o olho de alguém, o fundo do olho de alguém, e falar para essa pessoa. Porque se eu falar assim, ou olhando para qualquer lugar, você, em primeiro lugar, não vai sentir firmeza no que eu estou falando e vai sentir
que eu tô falando não é, algo verdadeiro ou que eu tô titubeando, mas se eu olhar na câmera e eu falar nos seus olhos, isso vai te passar credibilidade. E como eu era uma pessoa muito tímida antigamente, até olhar nos olhos era algo difícil, puxar papo. E dentro dessa jornada de lidar com a timidez, eu aprendi gravando vídeos a falar de uma maneira um pouquinho mais clara do que eu falava, organizar melhor as ideias. Então, eu tinha uma dificuldade de falar curto ou falar dentro de um gap temporal curto, 5 minutos sobre um tema teológico, por exemplo. Tem coisas que são muito difíceis de você explorar nesse tempo, mas como o vídeo de YouTube é um negócio papum, né? Se você não cativar a pessoa em 1 minuto, você perde toda a audiência. Eu comecei a fazer roteiros, escrever o que eu poderia falar, gravar com teleprompter, mas também praticar bastante a arte de falar no improviso. Eu estou falando do improviso para vocês agora. E todo esse processo de gravar vídeos me ajudou a ter uma desenvoltura melhor no aspecto conversacional, no aspecto de exposição verbal, mas também de ter menos barreira ao falar com pessoas, né? Olhar nos olhos, ter menos timidez, ter menos receio, saber puxar um papo, todas essas coisas que antes eu tinha muita dificuldade por ser uma pessoa mais introspectiva, por ser uma pessoa naturalmente mais tímida. Não que eu não seja hoje, mas dá pelo menos pra fingir bem que eu não sou, né? E todo o processo de gravar vídeos me ajudou muito a superar uma dificuldade que era algo muito pesado para mim, porque eu sempre tive o chamado de, por exemplo, pregar o evangelho, de ensinar. E já pensou uma pessoa que tem dificuldade de falar, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar razoavelmente com as pessoas, teria uma... Enfim, não seria algo apropriado para alguém que sonha fazer essas coisas. Então, é lógico que hoje a gente vive num mundo muito mais dinâmico no que tange gravação de conteúdos, você se expõe muito mais nas redes sociais por meio de vídeos curtos, stories, TikTok não, né? TikTok. E as pessoas hoje são nativas nisso daí, aprendem já desde muito cedo e já fazem isso naturalmente. Mas na minha geração, por exemplo, pegou toda essa transição de começar a fazer algo nesse sentido, começar a gerar conteúdo no YouTube. Eu entrei muito tarde no YouTube, então eu tenho poucos seguidores relativamente no YouTube, porque a gente pegou muito tarde, eu peguei muito tarde essa onda. E ainda os temas que a gente lida dentro do nosso canal teológico são temas que não são aqueles temas que todos querem ouvir. Mas, organizando as ideias, duas coisas que foram fundamentais, ou melhor dizendo, duas coisas que aconteceram quando eu comecei a gravar vídeo. Número 1, lidar com um novo conhecimento, e isso abriu muitas janelas dentro do meu pensamento, dentro da minha vida, muitas oportunidades. Tanto é que eu recebi vários contatos de pessoas pedindo para que eu produzisse vídeo para eles. Eu, que não tenho quase nada de conhecimento nessa área, fazendo um trabalho razoável dentro do nosso canal, já recebi convite assim. Lógico que eu não me aventurei a fazer. E o segundo lugar, lidar com a minha timidez, algo que é um processo lento, um processo gradativo, mas que hoje, graças a Deus, a gente chegou num nível razoável. Razoável, muito para melhorar para frente, mas é isso daí. Então gravar vídeo para mim foi muito bom, tá sendo muito bom. Conversar com você sempre é uma experiência que me edifica bastante. Você que tá aí, já produz vídeo, tem alguma experiência nesse sentido? Coloca aqui nos comentários que a gente volta no outro vídeo aqui no meu canal pessoal para ter essa conversa mais próxima com você. Fica aí na paz, até o próximo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, faça o que você quiser e eu quero ouvir você. Ou melhor, eu quero ler o que você pensa, coloca aqui os seus comentários, que assim a gente vai colocando as discussões em dia. Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.